Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei você está nos acompanhando pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje vai discutir a importância da experiência. E a gente tem vários tipos de experiências hoje observadas no nosso mundo conectado. A mais falada delas, a mais conhecida, a experiência do consumidor. A boa experiência é a razão da fidelidade do cliente, da criação de uma comunidade de fãs engajados que vão potencializar o seu serviço, o seu negócio, de maneira a fazer com que ele seja levado a outras pessoas. A experiência é um trunfo importante para o marketing. Tem a experiência também do colaborador. E como é que a tecnologia se relaciona com esse universo para criar experiências? Será que a gente precisa de recursos tecnológicos muito pesados, aquela tecnologia mais densa para entregar essa boa experiência? Ou a criatividade é a alma do negócio? Vamos descobrir o que o André Miceli, o meu parceiro nessa aventura aqui no Sociedade Digital, pensa sobre isso. Nosso convidado vai falar bastante sobre esse tema, André Miceli, mas quero ouvir você primeiro. Bom, eu penso que a experiência é, de fato, uma questão fundamental. A gente tem diversos estudos que exploram esse tema e alguns mostram que ela é mais importante, inclusive, do que a qualidade do produto ou do serviço que a gente consome. Algumas marcas ficaram muito famosas construindo uma relação sentimental com os seus clientes a partir da experiência que elas proporcionaram para eles. E aí elas manifestam essa experiência de diversas formas, com o cheiro, com o som, com as interfaces no nosso mundo digital. E vai ser boa a experiência de discutir esse assunto aqui, Carlos Aros. É isso, e a gente convidou um cara que tem propriedade para tratar do assunto, aliás, publicou recentemente um artigo sobre esse tema na Technology Review e que despertou aqui nosso interesse para debater esse assunto, porque é claro que para quem está nos acompanhando, essa não é uma questão observada, na maior parte dos casos é verdade, sob o ponto de vista técnico, de como essa estratégia é construída para que se ofereça uma melhor experiência. Mas, inevitavelmente, todo mundo que nos acompanha, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é impactado por essa experiência, ou pela ausência de uma boa experiência, o que também acontece, infelizmente, com uma certa frequência. Então, quero já cumprimentar o Marcelo Trípoli, ele que é CEO da Zimés e que vai nos ajudar a entregar nesta próxima meia hora uma boa experiência para você que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Marcelo, obrigado pelo teu tempo aqui, por estar com a gente. Carlos, é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, André. É um prazer. Acho que é um assunto muito importante para todos, pequenas, médias, grandes empresas, debaterem como gerar melhores experiências para os seus consumidores. E aí eu quero começar perguntando para você o seguinte, Marcelo. Você cita Walt Disney. Inevitavelmente, a Disney, ela é sempre referência quando a gente fala sobre esse assunto, tanto do ponto de vista, aliás, sobre várias perspectivas, né? O olhar sobre a questão da criação de um universo de fãs, a própria relação com o marketing de uma maneira ali bastante inovadora para a época, a experiência, como você cita o exemplo, para aqueles que criam conteúdo, o storytelling, as narrativas que são colocadas ali, etc. Uma série de referências e a Disney serve para tudo isso. Mas não necessariamente há décadas atrás, quando o império Disney começou a ser construído, se tinha as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Talvez algumas delas estivessem sendo ainda projetadas, pensadas, outras sequer imaginadas. Então os recursos eram pequenos, mas mesmo assim o encantamento e a boa experiência para o consumidor, seja ele consumidor do filme, do quadrinho ou dos parques, ela sempre foi pensada de uma maneira muito estratégica como parte do DNA daquela empresa.
dá para dizer que não necessariamente a boa experiência depende da tecnologia? Não depende, Aras. A experiência é uma coisa que pode ser feita numa prestação de serviço um a um, num pequeno negócio. É uma questão cultural, né? Você colocar o teu consumidor, o teu cliente no centro ali e você mapear como é que vai ser seus pontos de interação durante aquele processo de compra, que agora tem o nome moderninho, que é a jornada do consumidor, mas a gente está falando ali basicamente da interação que acontece antes, durante e depois da compra, e você propiciar e se preocupar com cada detalhe daquela experiência é uma coisa que qualquer um pode fazer e que não tem nada a ver com a tecnologia. O que a tecnologia traz de novo para a história é a possibilidade de gerar boas experiências em escala para milhares ou milhões de consumidores ao mesmo tempo, né? Ou seja, repetir aquela boa experiência de um bom atendimento num balcão de uma loja, no e-commerce para milhões de consumidores, aí você precisa usar a tecnologia, mas você consegue com a tecnologia gerar essa experiência em escala. Então eu diria para você que, dependendo do tamanho do negócio e do nível de tecnologia do negócio, é uma questão de decisão dos donos e uma questão cultural você conseguir colocar como diferencial uma boa experiência. Agora, quando a gente fala de experiência, Trípoli, vem, claro, o Walt Disney é uma referência, sem dúvida. A gente tem a Apple, para galera que gosta mais desse assunto, tem a Zappos, que foi comprada pela Amazon e é, sem dúvida nenhuma, uma referência gigantesca nesse sentido. Inclusive, eles foram um dos responsáveis por cunhar o termo Customer Centric, né, de colocar o cliente no centro da sua operação, que agora vem até mesmo definindo o modelo operacional de algumas empresas que não mais operam e determinam o seu modelo de operação pelas hierarquias tradicionais e departamentais, mas colocando o cliente no centro e colocando equipes de desenvolvimento de produtos ao redor desse cliente. Isso muda completamente a forma através da qual a gente pensa produtos, pensa entregas e faz a experiência que a gente vai proporcionar para esses clientes. Agora, quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem tantas referências, ou pelo menos não vem empresas à nossa mente com uma velocidade tão grande quanto as empresas americanas. Por que isso acontece e quais são as empresas brasileiras que estão caminhando mais rapidamente nesse sentido? Eu acho que a questão da experiência ela tem muito a ver com a concorrência e com o nível de sofisticação do mercado. Quanto mais sofisticado o mercado, quanto mais o consumidor acaba pressionando, né? Acho que é uma questão de oferta e demanda. Quanto mais o consumidor ele não compra, ele deixa de comprar de uma empresa que tem uma experiência ruim, ou ele opta por uma que tem uma boa experiência, mais você força o mercado a investir nisso e melhorar os seus indicadores. Então, acho que o mercado brasileiro é um mercado que vem se desenvolvendo, mas é um mercado menos competitivo que o mercado americano. O mercado americano, qualquer nicho de mercado, são muitos milhões de dólares na mesa e normalmente muitos players ali, é um mercado ultra competitivo. Então, acho que a competição do mercado, dos mercados maduros, levam a essa sofisticação da experiência. Mercados que têm poucos players, tradicionalmente, são mercados onde a experiência tende a ser, por definição, pior, né? Tipo, todos os mercados que você tem 4, 5, 2 players dominantes, a falta de concorrência, então não tem nada melhor do que a concorrência e novos entrantes para você conseguir obrigar as empresas a pensarem em melhorar a experiência. No Brasil, quem está puxando essa fila de melhor experiência, avançando em direção a esse caminho, são normalmente as empresas nativas digitais, né? Os pure players digitais, essas novas fintechs, essas novas alguma coisa tech que está na moda falar, são as empresas que normalmente elas vêm com estruturas leves, como você falou, André, com metodologias ágeis e com uma visão e uma cultura estabelecida de consumer centric, ou seja, de colocar o consumidor no centro. E aí as empresas grandes, as empresas, vamos dizer assim, que estão sendo atacadas por essas startups, estão tendo que correr atrás. Por uma questão muito simples, por uma questão que elas estão perdendo market share, ou seja, hoje você não tem uma boa experiência, até no artigo eu cito a pesquisa do Gartner, que 29% dos consumidores não iam nunca mais comprar de uma empresa se a experiência for ruim. Ou seja, quanto custa, quanto de dinheiro uma empresa perde por gerar uma experiência ruim? A gente está falando que isso afeta o business, não é mais um nice to have, é um must para os negócios, principalmente para os negócios que estão sendo agora, vamos dizer assim, atacados por esses novos entrantes digitais do mercado. A gente ficou acostumado com o entendimento de que a empresa que consegue criar essa experiência de alguma maneira é aquela que coloca bons descontos, que entrega
uma variedade de produtos e etc. E isso não necessariamente é verdade. Hoje em dia, e aí a prova está em uma série de estudos que vem sendo feitos recentemente, é que às vezes a pessoa ela até está disposta a pagar um pouco mais se ela entender que há vantagens na qualidade, no serviço que é prestado junto do produto que está sendo vendido e etc. A era do grande desconto para atrair o cliente, ela chegou ao fim ou a hora que mexe no bolso ainda é determinante como um fator para essa boa experiência, na tua visão, Trípoli? Eu acho que as pessoas não querem ter que escolher, né? Eu acho que o consumidor, ele cada vez mais é sofisticado, cada vez ele está evoluindo mais, ele quer os dois, ele quer pagar um preço justo, se possível pagar o menor possível e com uma boa experiência. Agora, também todo mundo sabe que no mundo dos negócios, se você criar um negócio baseado em desconto e se o crescimento do seu negócio, o seu faturamento depende de cada vez cobrar menos e dar mais desconto, isso não é sustentável. Então, na verdade, você precisa uma boa experiência, de uma certa forma, cria um colchão para o negócio das empresas para permitir com que elas tenham algum tipo de elasticidade de preço, que elas evitem entrar numa guerra de preço, que às vezes o consumidor, por causa de 5%, 10% a mais no custo, ele prefere aquela empresa que ele sabe que vai prestar um bom serviço, que vai gerar uma boa experiência. Então, eu acho que, de fato, uma boa experiência ali é uma proteção para os negócios não entrarem numa espiral da morte, que a gente fala que é a espiral dos negócios, onde cada vez você tem que cobrar menos para conseguir vender o teu produto ou serviço. O Aras estava falando das diversas pesquisas que exploram o tema experiência, e a gente abriu falando das diversas experiências. A Zendesk liberou recentemente um relatório que fala sobre essa amplitude de experiências em geral, e eles exploram a experiência do funcionário, do colaborador, o employee experience. Eles falam que, ainda mais nesse momento de trabalho remoto, onde essas relações estão sendo redesenhadas e redefinidas, 40% das empresas entendem que não conseguem medir corretamente como está a experiência dos seus colaboradores nos seus ambientes em casa, e também 70% dizem que ainda não tem as ferramentas corretas para medir produtividade. Como você analisa esses números, Trípoli? Como a gente vai olhar para a experiência dos nossos colaboradores em ambiente remoto? Esse ponto é muito importante, André, porque não dá para você ter uma boa experiência para o seu consumidor se você não tem uma boa experiência para o seu colaborador. Essas coisas são totalmente interconectadas. Uma boa cultura empresarial que leva colaboradores engajados com aquela empresa, fazendo um trabalho ali, sentindo que fazem parte e felizes com o trabalho, leva naturalmente a uma boa experiência do consumidor, né? Ninguém vai atender uma loja com um sorriso, feliz da vida, se ele não tem as condições de trabalho adequadas. Então, não dá para isolar o fator experiência do consumidor do experiência do colaborador, do funcionário. Essas coisas estão conectadas e essas coisas normalmente funcionam melhor de dentro para fora, ou seja, começando dentro de casa para ir para fora. E você também não consegue resolver um problema ou melhorar o que você não consegue medir. Então, se as empresas não conseguem medir como é que está o clima e a experiência dos seus colaboradores, dificilmente elas vão ter um plano de ação para melhorar. E hoje existe uma série de tecnologias, mesmo no ambiente remoto, que a gente está vivendo hoje com a pandemia, que você manda um alerta por SMS, por e-mail, o colaborador periodicamente responde um pequeno pulso do momento ali. Ou seja, é possível, tem tecnologia, as tecnologias não são caras, para você conseguir ter essa sensibilidade e agir em cima. Eu diria que para todo mundo que está nos assistindo aqui, que é fundamental você garantir uma boa experiência para o seu colaborador. A gente falou recentemente aqui também sobre o estudo da Zendesk, que é até mencionado pelo Trípoli no artigo, em que eles apontam ali tendências, mostram como é que tem sido a percepção tanto do lado das empresas como do lado dos consumidores sobre essa relação e etc. E há alguns encaminhamentos no estudo que mostram qual a jornada que deve ser percorrida pela empresa em busca de um ambiente interno que privilegie essa boa experiência para o consumidor. Isso começa, claro, também por uma boa experiência para o colaborador. Mas, de maneira geral, se a gente fosse dizer, olha, a empresa que consegue minimamente entregar uma boa experiência para o seu cliente, independentemente disso acontecer online ou offline, ela
se organiza de tal forma. Que forma é essa? Qual que é a organização interna da empresa e o que ela deve buscar como essencial para entregar efetivamente a experiência que o consumidor, a boa experiência para o consumidor? Acho que começa tudo por você ter mapeado qual é essa jornada do consumidor, né? A tua venda ela acontece no telefone, numa loja física, no WhatsApp. Então, você mapear e você ter mapeado esse processo de ponta a ponta é o ponto de partida para você olhar para o processo e falar como é que eu garanto que esse processo aconteça de uma forma suave. A gente sabe que nesse momento tem uma série de empreendedores no Brasil inteiro, até por causa da pandemia, vendendo pelo WhatsApp. Mas a venda pelo WhatsApp ela pode ser muito prática para o vendedor, mas não necessariamente ela gera a melhor experiência para quem está comprando. Porque imagina você ali vai comprar, aí você tem que passar a numeração da sua roupa, vai ter que passar seu número de cartão de crédito. Será que isso é melhor ou será que é melhor você ter uma parceria, você lojista ter uma parceria com algum meio de pagamento e mandar um link que a pessoa preenche uma vez só e ela não tem que ficar repetindo os dados todos e passando numa conversa interminável. Então você mapear esse processo e enxergar as oportunidades que a tecnologia, que pessoas podem ajudar para que esse processo seja mais suave, diminua a fricção. A gente fala muito em fricção na experiência, né? E como é que você diminui a fricção? Ou seja, eu diria que começa tudo por mapear esse processo e definir as oportunidades de eliminar fricções do processo, que pode ser tão simples quanto aumentar o número de atendentes, dar um treinamento para o teu atendente para que ele tenha a informação certa quando a pessoa perguntar. Não tem nada mais irritante do que perguntar uma coisa para uma pessoa num negócio e ela fala, não sei, e vou te responder depois. Então, acho que o gestor das empresas precisa mapear esse processo e definir ali quais são as oportunidades de tirar a fricção. E às vezes são coisas bem simples. O que você não conhece, o que você não planeja, você não consegue agir em cima. Você está falando dos brasileiros vendendo por WhatsApp. Um ponto que a gente sempre retoma aqui no Sociedade, que é a preocupação nossa, é o número de brasileiros que acabaram se envolvendo com atividades empreendedoras, muito mais por necessidade do que por vocação. E aí, a gente tem levado, sempre que possível, informações que possam ajudar essas pessoas a melhorar os seus negócios, melhorarem as suas operações, ainda que elas sejam quase rudimentares, sejam pequenos negócios e não necessariamente estruturados de uma maneira planejada. Quem se meteu nesse mundo do empreendedorismo sem fazer planos, sem desejar, né? Se meteu no mundo do empreendedorismo porque foi demitido no meio da crise e agora precisa fazer rodar uma pequena empresa. Pode pensar em experiência do cliente, Trípoli, e se pode, como faz isso? Pode e deve. De novo, como a gente está falando aqui em vários exemplos, não é uma coisa que é só para empresa grande, nem um negócio sofisticado, e muitas vezes é um negócio que exige uma formação super complexa e conhecimentos avançados. Na verdade, é uma questão cultural, né? Como eu falei aqui, você querer atender bem o cliente, você perguntar para ele como é que foi o atendimento, você buscar esse feedback do seu cliente e estar com um sorriso no rosto ali na hora que você está atendendo, responder o e-mail de forma simpática, atender o telefone de forma simpática, ser simpático no teu WhatsApp, ser prestativo e rápido, isso aí qualquer um pode fazer em qualquer negócio, em qualquer tamanho, em qualquer situação. Então, e isso coloca o seu negócio desse empreendedor aí que entrou na pandemia, por exemplo, na frente automaticamente dos outros que vão ali ter uma relação mais transacional. As pessoas, no final das contas, elas buscam relações na vida delas, pessoal e profissional, não transacionais. Então, eu diria para quem está nos assistindo aqui que essa é uma oportunidade e para começar, basta ter esse espírito, eu diria, culturalmente. Agora, quem quiser se aprofundar no assunto, quiser ler, tem muito material na internet. Acho que, felizmente, a gente vive uma situação que tem muita coisa no YouTube gratuita. O Google tem treinamento sobre Customer Experience, o Facebook tem, o próprio Zendesk oferece muita coisa, Salesforce, várias empresas têm vídeos e treinamentos ali que são completamente gratuitos e todo mundo pode ir nessas letrinhas, né, que se falam normalmente CX e UX, né, são duas siglas que você pode buscar aí nas redes sociais, no Google, e você vai achar muito artigo, muito material e muita coisa que é aplicada para qualquer empresa com investimento zero. E é legal isso, né, porque muitas vezes a noção de quem tem uma pequena empresa de que aquilo que a gente discute do ponto de vista macro
sobre as grandes corporações é inalcançável, é uma meta impossível para ser aplicada, para ser realizada. E, na verdade, não é. A tecnologia ajudou a fazer com que, em pequena ou em grande escala, as coisas se ajustem, né, e você possa realizar. Mas a gente nunca pode desconsiderar o fator humano nesse processo, né? A boa experiência para quem tem ali um comércio de bairro, por exemplo, está no relacionamento com aquela comunidade que se tem ali, né? Com os vínculos que se criam, com um serviço que é customizado, porque você tem um universo restrito de clientes e é possível conhecer cada um deles pelo nome, identificar as preferências, saber que a hora que o fulano chega ali no balcão, ele vai preferir um produto e não o outro, e de que forma ele vai querer tal coisa. Então, isso já é um começo dessa boa experiência. O que a tecnologia faz, essencialmente, é potencializar, é amplificar. Em larga escala, você consegue colocar tudo aquilo dentro de um sistema, você consegue entender o que aqueles dados estão te mostrando, as tendências de consumo, aí do ponto de vista mais geral, né, o que vai sair melhor, o que não vai, quando você tem que ter determinado produto, e aí você começa a digitalizar algo que, do ponto de vista das relações humanas, já estava sendo feito, mas você potencializa, você amplifica, né? E é por isso que a gente, às vezes, escolhe ir em um determinado lugar, muitas vezes porque sabe que ali vai ser bem atendido, e esse bom atendimento já é o início dessa customização que a gente busca, essa personalização, entender que cada cliente é único, cada pessoa é única. Todos nós aqui gostamos, as pessoas gostavam, sabe, poxa, então quer dizer que a Netflix faz uma sugestão, o que é especial para mim? Talvez nem seja desse jeito, mas eles com certeza têm um número razoável de informações que vão poder dar um grau de maior assertividade. Eu já falei várias vezes aqui, Trípoli, por exemplo, que eu gosto muito de receber, na mesma medida em que gosto de receber, é um perigo o e-mail marketing da Amazon, porque nunca tem ali um livro que vai me sugerir errado, eu sempre vou querer o que está ali, a sugestão é muito próxima daquilo que efetivamente eu gostaria. Então, cria um aspecto ruim, que o meu carrinho está sempre cheio, mas é positivo porque eu sei que as recomendações elas vão ser boas. A gente vive nesse processo, entender que a tecnologia está, de algum modo, a serviço dessas relações humanas, né? Total. Na verdade, eu diria que uma empresa grande com milhões de clientes, ela tem mais dificuldade de gerar uma boa experiência do que uma pequena, porque se ela não tiver tecnologia e processo, ela acaba caindo num processo aí das relações transacionais que eu falei. Então, eu diria que para um pequeno e médio negócio é mais fácil essa jornada de uma boa experiência e um diferencial pela experiência do que para uma empresa grande. As empresas grandes, elas sofrem bastante. Muitas delas não estavam organizadas para um modelo digital de autoatendimento como a Amazon. A Amazon é uma referência global nesse processo e muitas empresas se espelham na Amazon, mas a Amazon tem uma cultura que o Jeff Bezos implementou há mais de 20 anos atrás, e que está muito arraigada na organização. Por isso que eu falo que a tecnologia qualquer empresa pode comprar, mas a cultura, se não tiver ali no CEO, não tiver nos acionistas da empresa, a tecnologia por si só não resolve. A tecnologia é só uma ferramenta ali, mas ela não é a solução final. A solução final está na questão cultural e na questão de você querer fazer isso, colocar isso na frente das suas decisões de negócio. Muitas vezes até sacrificando rentabilidade, né? Muitas vezes fala assim, putz, vou ali tratar bem aquele consumidor, vou fazer uma coisa melhor por ele hoje, mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro hoje, porque eu vou pensar que ele vai voltar para o meu negócio, o que os marqueteiros chamam de lifetime value, né? Hoje as marcas, você pega hoje uma Magalu, você pega hoje uma varejista, todo o sonho dessas empresas é elas diluírem o custo de aquisição de clientes digitais ao longo do tempo, olhando o tal do LTV, do consumidor ao longo do tempo. E isso só acontece com uma boa experiência. Você não tem como fazer um lifetime value positivo se a sua experiência não for positiva, porque a pessoa não vai voltar a comprar. E, de novo, numa empresa grande isso é muito mais desafiador e a tecnologia é só um habilitador, ela não é a solução final. Então, aqui acho que a gente está falando muito, de novo, da questão cultural. Diluir o CAC para ter esse LTV maior tem muito a ver com outra siglazinha nessa sopa de letrinha, que é o NPS. Ter um Net Promoter Score alto, a métrica que é aquela perguntinha que várias vezes a gente recebe de qual a probabilidade de você recomendar os produtos ou serviços dessa empresa para parentes ou amigos, e aí, a partir dessa probabilidade, a empresa encontra os seus detratores, os seus promotores e aqueles que são neutros. E a partir dessa métrica da própria empresa comparada ao mercado, dá para mais ou menos entender
qual a probabilidade desse cliente continuar a fazer negócio com você e qual a probabilidade dele indicar novas pessoas, o que inevitavelmente diminui o seu custo de aquisição de clientes. Agora, pensando nessa máquina rodando, Trípoli, e nesse sacrifício de margem agora, pensando no longo prazo, para onde vai a experiência do cliente? Até onde as empresas devem investir nisso? As empresas precisam dar lucro. Nesse momento, a gente está vivendo essa análise desse trade-off de margem e retenção do cliente, imaginando que o LTV vai ser maior. Mas, uma hora isso vai ter que parar. A gente vai ter que ter um determinado ponto ótimo de experiência proporcionada e margem dentro de casa. Como as empresas devem lidar com isso a partir de agora? Na verdade, o custo de aquisição de um cliente, ele é um dos maiores custos de qualquer negócio hoje, que depende ali um negócio de consumidor final, de escala, volume. As verbas de marketing das empresas são normalmente uma das linhas maiores, dependendo do negócio da empresa, uma das maiores linhas de custo da empresa. Então, uma relação ótima para a empresa analisar é qual é a correlação entre o crescimento do NPS dela, como você falou, André, o crescimento como indicador de boa experiência, o quanto que isso reduz o custo de aquisição. Então, a gente sabe que tem empresas que fazem muito isso, que elas se apoiam no fato de que elas têm uma boa experiência diferenciada para gastar menos de marketing para adquirir novos consumidores. Então, de uma certa forma, tem um equilíbrio aí. O meu gasto de processo, de tecnologia para melhorar a experiência, ele é, de uma certa forma, compensado por uma economia que eu faço no marketing. E outras empresas fazem o contrário, elas têm que gastar um caminhão de marketing e falar de uma forma massiva com milhões de consumidores para sair um pouquinho de suco desse limão espremido aí, porque a experiência dela não é boa, a reputação às vezes dela não é boa, então ela tem que massificar o marketing. Esse modelo é um modelo que está cada vez se mostrando fracassado. Então eu diria que existe um equilíbrio entre verba de marketing e verba de experiência do consumidor, e esse dinheiro vai de um pelo outro. E eu diria também que a tecnologia aqui ela é um habilitador para que a empresa consiga prestar uma boa experiência de uma forma economicamente viável, porque como você mesmo falou, as empresas elas precisam ser rentáveis, elas precisam ficar de pé. Então, se você, para prestar uma boa experiência, significar ter prejuízo, isso não é sustentável, nem para você nem para o seu cliente, porque uma hora você vai fechar as suas portas. Então, com certeza esse equilíbrio é importante, mas eu diria que a dica que eu dou aqui é entender um pouco como é que é o custo de marketing da empresa e ver como que a boa experiência consegue reduzir esse custo, porque ela consegue reduzir muito. Você tem uma série de exemplos no mercado financeiro, de bancos digitais aí que tem conseguido ter custos de aquisição muito mais baixos comparado com outras instituições financeiras, e muito por causa dessa questão da experiência. É isso, né? A gente tem que ficar atento a esse processo de atração, não é, do consumidor, do cliente, entender que a gente não quer que, independentemente do negócio aqui, por exemplo, na Jovem Pan, quem está nos ouvindo é o nosso cliente. E a gente não quer, por exemplo, que você passe por nós no dial uma vez, fique um pouquinho e vá embora. Ou que você se conecte a uma transmissão nossa na internet e vá embora. A ideia é sempre reter, manter essa conexão. Que você volte várias vezes, que você recomende, que você faça parte dessa comunidade. A tecnologia tem ajudado cada vez mais a esse entendimento sobre o que quer o consumidor e como fazer com que esse vínculo seja mais forte, mais eficiente, mais duradouro. E esse foi o nosso papo aqui hoje com o Marcelo Trípoli. Marcelo, quero te agradecer demais pelo papo, muito bacana ouvir sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, reflexões importantes, e é bom sempre destacar, né? Para pequenos, médios e gigantes, não importa o tamanho da empresa, é sempre importante ter o foco no consumidor. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho da Jovem Pan. André Miceli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais experiências digitais para todo mundo aqui. Trípoli, obrigado. Carlos Aros, meu amigo, sempre um prazer e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, um abraço para você, André Miceli, para o Marcelo, para todo mundo que está nos acompanhando. Semana que vem a gente volta a discutir os impactos da tecnologia na sociedade. Eu lembro que você pode conferir esse e outros programas lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan no YouTube, o Jovem Pan News. Sociedade Digital volta na semana que vem, a gente se vê. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.